La paz del Señor, queridos hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Hoy queremos conversar algo más sobre la misión en Paraguay. Dios nos llamó en la obra de Paraguay para predicar a esos queridos paraguayos y queridas las almas que están ahí en Paraguay. Ganamos mucha alma a través de primero por nuestro testimonio, también la forma que llegaba para las almas. Entonces en este momento queremos decir mi nombre es Antonio Díaz, Pastor Antonio Díaz, mi esposa misionera Cleonice. Estamos con mucha alegría. Hoy queremos hablar de la ciudad del Reducto, donde San Lorenzo, varios reductos, donde predicamos la palabra de Dios por largos tiempos también, y predicando muchas almas, muchas personas venían preguntando, y ahí nosotros llegábamos con algunas propuestas de predicar, lanzaba la palabra de Dios, la semilla preciosa para las almas que estaban ahí confusas, con necesidad, y así ganaba las almas. Entonces en este momento passou a palavra à minha esposa. É verdade, pastor Antônio, que a missionária Cleonice. Como estão, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, né, através desses vídeos que a gente está gravando sobre a obra missionária. E nesse dia aqui, né, eu gostaria de deixar para você aquele versículo que está em Isaías, onde diz que aqueles que confiam no Senhor, né, eles serão como as águias. As águias voam alto e não se cansam, né? E eu quero dizer para vocês que após nós sairmos ali da cidade de Mingaguaçu, você que está assistindo a nossa história, nós fomos morar na cidade de São Lourenço, a 340 quilômetros da fronteira do Brasil com o Paraguai. E ali a gente teve muitas experiências com o Senhor. Foi um momento bem crucial, né, da nossa vida, e momentos de muitas experiências com Deus, porque, em primeiro lugar, eu estava muito acostumada aqui na cidade, criada aqui na cidade de Porto Alegre, onde tu pega o ônibus, tu pega um Uber, tu faz alguma coisa, tu já está no banco, tu vai no supermercado, né? E lá para mim foi tudo muito novo, pois eu já tinha um bebê, né, o meu nenê, o Elias, ele já havia nascido, e nós, cada mês, para recebermos a ajuda que vinha aqui da cidade de Porto Alegre, nós tínhamos que viajar 340 quilômetros até a fronteira. E como todos sabem que o Paraguai é um país com as temperaturas mais altas que o nosso Rio Grande do Sul, então eu estranhei bastante, minha pressão baixava, era em torno de 41 graus, 44 graus, e nós tínhamos que vir, geralmente o meu esposo que vinha, mas era bate e volta, porque não tinha assim esse detalhe de ficar num hotel, ficar em algum lugar, porque todo o dinheiro que tu gasta acaba não sobrando, né? E para evitar que o nosso dinheiro se desvalorizasse, nós fazíamos o rancho na cidade de Foz do Iguaçu com a moeda brasileira, comprando assim arroz, café, feijão, essas comidas que a gente mais usa no dia a dia, e tinha que viajar. Nós demorávamos quanto tempo mais ou menos, pastor Antônio, para entre nós virmos e chegar em casa? De 12 a 14 horas. Até mais, né? El viaje solo. Sim, só de viagem, né? Passar a fronteira é um dia. Sim. Então nós geralmente saíamos de noite, amanhecia na fronteira, fazia as compras de dia e viajava na noite seguinte até a cidade de Reduto,
lá na cidade de São Lourenço, né? Então os irmãos imaginam que muitas vezes nós chegávamos assim muito cansados, com os pés inchados, muito calor, mas o Senhor, Ele sempre nos deu sabedoria, nos ajudou e nós fomos levando dessa maneira. Só que como a ajuda era só uma ajuda de custo e naquele tempo nós alugávamos a casa, eu queria abrir um parênteses assim para contar para os irmãos que quando nós chegamos nessa cidade, a igreja ali tinha 2 terrenos, qual tem até hoje. E a primeira coisa que nós vimos foi 2 terrenos com capim alto, que batia mais ou menos aqui na minha cintura, na cintura do meu esposo. E quando o pastor que levou nós para apresentar ali, aonde ia ser o novo trabalho, eram 2 terrenos de esquina, muito bonito, porém não havia nada, era um deserto, não havia crente, não havia ninguém, não havia obreiro, e ali nós tínhamos que começar a desbravar aquela terra. Foi quando você, né, pastor Antônio Dias, colocou, como é que você fez? Botou as 2 mãos na cabeça, ali, entrando para conhecer aquele terreno. Gostaria que tu mesmo contasse. Al entrar en ese lugar, llegamos en una tarde calurosa con el pastor que nos llevaba y él abrió el portoncito que había del cercado, del alambrado y entró, vamos, aquí, entré detrás y ahí él se fue adentro, más al fondo y yo me quedé ahí mirando, coloqué las 2 manos en mi cabeza y dije, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Y escuché una voz audible en mi oído y me dijo, mi hijo, usted no va a hacer nada aquí, yo lo que voy a hacer. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? Que quando tu pensa que a tua força se esgotou, meu irmão, quando tu pensa que tudo terminou, mas quando tu entrega tudo ao Senhor, quando tu diz, Senhor, eu não tenho mais força, você pode acreditar que Ele vem e renova a nossa força como das águias, né? E Ele faz nós ter um novo horizonte, voar, né? Nas alturas. E eu quero contar aos irmãos que nós chegamos ali, não sabia por onde começar, começamos a limpar o pátio. Eu ia com uma sombrinha, meu bebê tinha apenas 2 meses, nós íamos com uma sombrinha, levava água para capinar. A terra era tão dura que muitas vezes nós pedíamos uma mangueira emprestada, porque a água, não havia água instalada no terreno, não havia poste de luz, nós emprestávamos de uma vizinha e tinha que pagar a ela a água que nós usávamos. E muitas das vezes nós tivemos que molhar a terra para poder capinar um pouco a terra, porque era um calor imenso, o solo parecia rocha, parecia um barro vermelho, não é mesmo? Mas nós, confiando no Senhor, nós estávamos ali. E nós tínhamos certeza que nós tínhamos uma chamada missionária. Amém. Que Deus ia fazer grandes coisas naquele lugar. Então, assim sendo, em um dado momento nós estávamos orando, porque na nossa mente nós não sabíamos o que fazer. Aquela ajuda que nós ganhávamos quase que terminava, porque tinha que pagar a passagem de ida e de volta até Foz do Iguaçu, comprava os quilos ali que podia e quase não sobrava para pagar o aluguel, água e luz. E tinha o decorrer do mês, né, que os irmãos bem sabem, que precisa de carne, precisa. E começou a faltar tudo. E eu queria também falar aos irmãos que aqui na cidade de Porto Alegre, nós estávamos trabalhando antes de irmos. Eu trabalhava no Hospital Moinhos de Vento, tinha um bom salário, tinha plano de saúde, estava assim muito bem. Eu dirigi um coral de jovens no Distrito Bom Jesus, Distrito 4 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Meu esposo era obreiro, tesoureiro ali dos jovens também.
Mas quando o Senhor nos chamou para lá, foi muito diferente. Nós não encontramos nenhum obreiro, nenhum coral, não tinha nenhum instrumento, nada. E foi naquele momento assim que começou a pesar sobre os nossos ombros a saudade dos irmãos, a saudade da igreja. Nós, com uma criança, não tinha o suficiente para dar a ela. E nessas alturas o meu filho já estava com 7 meses. E foi neste momento, meus queridos irmãos, em que eu estava desesperada. Em um dia amanheci e eu não tinha leite para dar para o meu pequeno Elias. E eu disse ao meu esposo, eu vou fazer um chazinho de erva doce, vou botar mel para enganar o estômago da criança e vamos ver o que fazer. E eu lembro que era um Natal e nós estávamos muito desesperados. E naquele momento eu lembrei que na casa dos meus pais, na cidade de Porto Alegre, ia ter peru assado, ia ter muitas comidas boas, muitas sobremesas boas. E comecei a chorar e eu disse, o que vamos fazer, Antônio? É verdade. E o meu esposo, chorando, disse para mim, vamos orar. E eu lembro que eu lembrei de um testemunho que aconteceu na cidade de São Paulo, onde uma irmã orou com a cara no pó e o Senhor enviou comida para ela. Enviou um homem que fez um grande rancho num supermercado e levou na casa dessa serva do Senhor. E eu disse ao meu esposo, Deus poderia fazer o mesmo com nós. Ele conhece a nossa necessidade. E foi nesse exato momento, no dia 24 de dezembro daquele ano, de 91, o ano que meu filho nasceu, que nós nos ajoelhamos. O meu pequeno estava em cima da cama, com um mosquiteiro, porque era um calor e tinha muitos mosquitos. E eu dobrei meu joelho juntamente com meu esposo. Tu é o Deus dos impossíveis. Eu não tenho amigos aqui, eu não tenho ninguém. Alguns irmãos da igreja matriz lá de Assunção que nos conhecia. Mas eu estou aqui, Senhor, e Tu pode enviar o que nós precisamos. Eu não pedia nada para nós, meus irmãos. Eu estava pedindo leite para dar ao meu Elias. E naquele momento em que estávamos orando e chorando, alguém bateu na porta. E Tu foi atender, né? Exatamente. Era um irmão, era um irmão que não tinha onde passar a Navidad e pensou em nós e chegou nessa hora chamando por ti. Isso. E daí o meu esposo atendeu e ele disse, onde está a irmã Cleonice? Eu trouxe um presente para o Elias. Ele sabia que nós tínhamos o nenê. E aquele irmão era o irmão que a família dele estava a 700 quilômetros longe. E ele pensou, eu não tenho com quem passar o Natal. Mas eu não vou chegar lá com as mãos vazias. Oh, glória a Deus, né? Porque o Deus que nós servimos, Ele faz essas coisas. E ele disse, eu trouxe um presente para o Elias, irmã Cleonice. Eu não quero que a irmã se ofenda. Eu disse, capaz, eu até estava limpando os meus olhos. Eu disse, irmão, nos perdoa, nos desculpa que nós estávamos orando, não falei da minha necessidade. E ele me deu um pacote, meus irmãos, onde havia 3 latas de leite Nestogeno. E era exatamente porque ele havia visto na nossa casa, ele disse, que o Elias tomava aquele leite, os irmãos sabem que é um leite caro, é quase como NAN, né? Mas era esse que o meu filho tomava. E o Senhor enviou 3 latas. E ele disse ao meu esposo, Pastor Antônio, me acompanha, eu trouxe alguma coisa, gostaria de passar o Natal com vocês. E o meu esposo vai dizer lá, porque foi ele que ajudou a trazer aquelas sacolas, né? Me chamou hasta al frente de la iglesia y allá al frente estaba la mercadería que iba a pasar para la cena, chancho, porco, né? Costilla y toda la verdura, sandía grande. Um pernil de porco. Exactamente, ahí Coca-Cola. Coca-Cola, todas las mercaderías, todas para la cena de fin de año, o sea, cena de Navidad. Y él dijo, llevamos allá en la cocina y déjame que yo voy a hacer la cena para nosotros. Entonces,
es un toque de Dios en nuestra vida, respuesta de Dios, y que Dios puede hacer contigo también. Y ahora que estamos en ese medio tiempo, en ese tiempo de la pandemia, piensa que Dios te abandonó, nunca te abandona, Dios está a tu lado. Solamente falta tú reclamar, decirle a Dios, reclama a Dios tu bendición. No reclama lo que está pasando, reclama a Dios tu bendición, que Él va a estar derramando bendiciones para ti, para tu família. A Bíblia diz, né, pastor Antônio, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Quem sabe até aquele momento eu tinha me criado na igreja, mas eu não conhecia o Senhor, né? Assim como Jó falou, agora eu te conheço não só de ouvir, mas eu te conheço porque eu te vejo, te sinto. E eu pude sentir a mão do Senhor nos cuidando. Aquele irmão, ele nos trouxe inclusive bife. Lembra, pastor? Bife de primeira, carne de primeira. Ele trouxe carne moída. Nós tivemos carne para mais ou menos uns 15 dias ali. Ele trouxe melancia, ele trouxe pernil. Ele que fez a comida naquela noite. Ele que queria preparar, porque ele era cozinheiro do Porto, em Assunção. E ele nos fez uma mesa enfeitada. E foi assim um maná no deserto que o Senhor nos serviu. Então eu deixo esse testemunho, né, registrado para que tu tenha fé no teu coração. O Deus que nós servimos, né? Diz a palavra do Senhor, não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Aí Deus havia falado para mim que Ele ia fazer nesse lugar a obra. E assim começou en la ciudad de San Lorenzo, barrio Reducto, donde hoy está la iglesia, la casa pastoral, y para la gloria de Dios, un grupo de hermanos alabando al Señor, sirviendo a ese Dios poderoso, porque Él habló, yo voy a hacer, y Él hizo y continúa haciendo. Ánimo mi hermano, ánimo mi hermana, que Amén. Dios te bendiga. Amém.